Jeremias, capítulo 7, do verso 1 ao verso 11. Preste muita atenção, mesmo. Deixe essa palavra chegar a você, ao seu entendimento, ao seu coração. É assim que se diz: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Jeremias foi crido depois de muito tempo como tendo sido alguém que ouvia a voz de Deus, com quem Deus falava. E nesse caso e nesse dia, olha o que Deus falava. Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor, do templo, do lugar de culto, lá em Jerusalém, e proclama ali esta palavra que eu te disse agora, que eu te digo aqui. Vai e faze isto. Chama todos os que se dizem crentes. Sim, todos os que entram pelas portas e dizem que entraram para adorar ao Senhor. Venham todos e ouçam, porque assim diz Ele, o Senhor Deus. Emendai, curai, consertai os vossos caminhos, curai e emendai as vossas veredas e também os vossos feitos, as vossas obras. Convertam-se, arrependam-se, corrijam, consertem caminhos e ações e obras. E eu darei este lugar a vocês, farei vocês habitarem neste lugar, com confiança. Mas não confieis em palavras falsas, que são aquelas que dizem a vocês: a segurança está no templo do Senhor, a segurança habita a casa de Deus, a segurança consiste em manter os prédios de Deus e cultuá-lo dentro deles, sobretudo como fazemos aqui, neste lugar onde Deus habita. Não confiem nesses que dizem essas palavras falsas, que querem que vocês troquem a experiência da integridade de vida na presença de Deus pelos cultos, pelos cerimoniais e pelas ações feitas com braço humano, mão humana, dinheiro humano, em nome de Deus, e pedidos e conclamados e extorquidos em nome do Senhor. Não ouçais estas palavras que provêm dessas bocas, desses gritos, dessas falas, que não obedecem a Deus, mas cultuam a lugares sagrados. Fujam de todas essas práticas. E grita isso tu, Jeremias, na porta do templo. Vai e grita, grita e diz isto. E mais ainda, afirma que se eles consertarem, emendarem os seus caminhos, se eles emendarem as suas obras, se eles de fato entregarem-se à prática da justiça, do reino de Deus, da verdade, da justiça, segundo o ensino do Evangelho do reino de Deus, segundo a palavra, o chamado, a vocação para ser, que foi feita por Deus a cada um deles. Dize a eles que se eles se converterem, emendarem caminhos e veredas e obras e praticarem a justiça, cada um em relação ao seu próximo, praticarem a justiça cada um em relação ao seu próximo, porque só se pode viver a justiça do reino de Deus na presença dos homens. Eu sou em Deus. Deus sabe quem eu sou. Eu tenho que manifestar diante dele conversão,
e fazer emendas e curas na minha vida que tragam significado e expressem o seu próprio significado através das minhas relações com os outros homens, com o meu próximo, começando do meu próximo mais íntimo, que é aquele que dorme na minha cama. Pratique a justiça, a verdade, a luz. Dize também a eles, Jeremias, que se eles pararem de oprimir o estrangeiro, aquele que não tem pátria, não tem país, não tem casa e não tem lar e que ainda é oprimido na sua busca de ajuda, dize que eles, que em nome de Deus ainda assim se entregam a oprimir o estrangeiro, o refugiado, o órfão, a viúva, o pobre, o abandonado. Dize a eles que se eles se arrependerem disto, eu os curarei. Se eles pararem de derramar ou de prejudicar o sangue inocente dos sem voz que habitam este lugar, se eles curarem o seu andar tortuoso após outros deuses, após outras prioridades, se eles pararem de cultuar a mim para o mal, eu os farei habitar num lugar de paz. Se eles pararem com tudo isto, eu os trarei, os colocarei num lugar de paz, conforme se ouviu dizer haver desde os tempos antigos, e eu digo, esse caminho e esse lugar de paz existirá para sempre, para todo aquele que não confiar nas palavras falsas dos homens, que não entregar e puser a sua confiança nos templos e nas casas atribuídas a Deus. Se curarem os caminhos para andar na justiça e pararem de oprimir o pobre, o estrangeiro, o órfão, a viúva, se largarem a tortuosidade e a tergiversância das suas buscas obsessivas de alcançarem, como se fosse o favor de um Deus, os objetivos do seu próprio capricho, se eles pararem de fazer tudo isso e confiarem, não mais confiarem em palavras falsas, que para nada aproveitam, que são palavras de superficialidade, que dizem o que não é verdade, como se lê aqui em Jeremias mesmo, no capítulo 6, do verso 13 em diante, quando ele diz, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta que deveria anunciar o contraditório para todo o povo, como o sacerdote, que é aquele que lidera os cultos, ambos, tanto um lado quanto o outro, tanto aquele que deveria trazer a palavra de exortação, como aquele que deveria oficiar um culto limpo, usam de falsidade. Usam. E a cura deles é superficial. Sim, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Depois, aludindo às mesmas falsas palavras, ainda aqui adiante, Jeremias nos diz, no final do verso 10 do capítulo 8, vire a página, do final do verso 10 até o versículo 11, ele diz, cada um deles está falando do sacerdote, do profeta, dos líderes, dos escribas, que se entregaram à mentira, dos doutores em divindade, que se falsificaram no entendimento. Por isso se diz
tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo outra vez, paz, paz, quando não há paz. Por isso, voltando ao capítulo 7 de Jeremias, e continuando, se diz, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam, que curam superficialmente a ferida, só dizendo paz, paz. E a pessoa vai continuando e continuando e continuando, quando não há paz e nem há cura. É apenas a manutenção do engano, levando você mais um tempo adiante, enquanto eles metem a mão no seu bolso, na sua alma, e matam até a sua esperança. Sim, que é isso? Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, ofereceis culto a espírito estranho, que não é o espírito da minha palavra, nem da minha revelação, e ainda assim continuais e andais após outros ensinos, que não conheceis a procedência e que pode vir a destruir a vossa própria alma. E depois de tudo, ainda vocês se apresentam diante de mim, vêm até as casas de culto, as casas apelidadas, batizadas com o meu nome, e vocês dizem, eu faço parte da casa de Deus, por isso eu estou salvo. Eu dou dinheiro para a casa de Deus, por isto eu estou salvo. Sim, vocês vêm aos lugares de culto com esse espírito, só para poderdes continuar a praticar as mesmas abominações. Vocês me cultuam como quem paga uma conta por conta para continuarem pecando e cultuando, pecando e cultuando, pecando e cultuando, nunca se emendando, nunca se convertendo. Sim, vocês fazem tudo isso, entram num lugar de culto e dizem, estamos salvos aqui. Mas isso é só um ardil na vossa própria mente, é auto-engano para continuar pecando nas mesmas abominações, nas mesmas falsidades e mentiras. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Será possível que todo lugar onde haja o nome de Deus se tornará num covil de salteadores, de assaltantes, de bandidos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Eu mesmo vejo isto. Eu mesmo vejo isto todo dia. Esta é a palavra do Senhor. Aí alguém diz, e qual é a positividade dela? Eu digo a você, a positividade dela é trazer o anúncio da certeza desse juízo, do qual ninguém consegue fugir, em relação ao qual não há soberanos e nem soberanias e nem poderes maiores. De onde você acha que virá o seu socorro se ele não vier do Senhor? Que ele virá dos sacerdotes, dos profetas, dos pastores? Ele virá de onde? Por isso,
A esperança dessa palavra é o ardor de juízo da sua profecia. Quando ele diz: emendai, curai os vossos caminhos, as vossas veredas, curai as vossas obras. Porque se o caminho interior estiver acontecendo na luz da verdade diante de Deus, o produto da vida, o fruto, a obra dessa vida, já virá naturalmente curada. Será uma apresentação natural das correções causadas pelos arrependimentos e pelas percepções da tortuosidade dos nossos caminhos, trazida essa percepção pela luz do Senhor para nós. A luz do Senhor para nós. Curem-se. O que vocês querem mais de mim? Pergunta o Senhor. Essa é a minha palavra. Ela é dirigida a vocês. Cada um se enxergue. Cada um se cure. Cada um dê o fruto de arrependimento, que prova a natureza da regeneração que em vocês possa estar acontecendo. Quando o arrependimento chega, a regeneração do ser começa a acontecer. E como resultado natural, o fruto dessa existência terá o gosto da boa nova de Deus. Terá o gosto da graça divina. Todos saberão, todos sentirão, todos verão o fruto da verdade brotando como vida sincera na existência de vocês. Essa é a minha palavra.